O Duque estava morrendo lentamente, a cada dia mais fraco, enquanto todos ao redor já esperavam o fim. Até que um escravo se aproximou e disse uma única frase simples, inesperada, que mudou tudo e colocou o destino do Duque em outro rumo. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder histórias surpreendentes como essa. Agora preste atenção, porque o que foi dito naquele momento mudou a história para sempre. No inverno rigoroso de 1856, na fazenda São Miguel das Almas, no interior de Minas Gerais, o Duque Dom Rodrigo de Menezes e Albuquerque estava morrendo. Não era morte súbita de ataque cardíaco ou acidente violento que seria rápido e misericordioso, mas declínio lento e agonizante que havia começado 6 meses antes com sintomas aparentemente menores, fadiga persistente, perda de apetite, dores nas articulações, e havia progressivamente piorado até que agora, aos 53 anos, ele estava confinado à cama, incapaz de manter comida, seu corpo consumindo-se de dentro para fora enquanto 3 dos melhores médicos do Rio de Janeiro estavam completamente perplexos sobre causa ou cura. Dom Rodrigo havia sido, até sua doença, figura imponente de homem, alto, ombros largos, com barba preta e olhos intensos que comandavam respeito e não pequena quantidade de medo. Ele havia herdado fazenda São Miguel de seu pai 20 anos antes e havia triplicado sua produtividade através de combinação de gestão agressiva e crueldade implacável, para com os 500 escravos que trabalhavam suas plantações de café. Ele era conhecido por nunca tolerar ineficiência ou preguiça, por inventar punições criativas para infrações menores, por ver escravos como recursos a serem maximizados até exaustão e então substituídos. Era senhor que inspirava ódio profundo entre aqueles que possuía, mas também resignação. Seu poder parecia absoluto, seu domínio inquestionável. Mas agora esse homem poderoso estava reduzido à sombra de si mesmo. Sua pele havia assumido o tom amarelado doentio, seus olhos haviam afundado em órbitas, seus membros antes musculosos eram agora galhos finos cobertos por pele frouxa. Ele passava dias inteiros em delírio febril, gritando ordens que ninguém mais seguia porque todos sabiam que estava morrendo, alternando com períodos de clareza agonizante onde compreendia completamente seu declínio mas era impotente para impedi-lo. 3 médicos, Dr. Antônio Ferreira de Lisboa, Dr. Carlos Mendonça do Rio e Dr. Eduardo Santos de São Paulo, haviam examinado ele extensivamente, conduzido sangramentos, aplicado sanguessugas, administrado mercúrio e ópio em várias combinações, mas nada havia interrompido a progressão inexorável da doença. É mistério médico. Doutora Ferreira havia admitido a esposa do Duque, Dona Beatriz, após mais uma consulta infrutífera. Seus sintomas são consistentes com várias condições, talvez fígado doente, talvez envenenamento lento por metais pesados. Talvez doença tropical que ainda não entendemos completamente. Mas tratamento que tentamos deveria ter mostrado algum efeito, e não mostrou nenhum. É como se... Ele hesitou, não querendo articular pensamento supersticioso, é como se algo estivesse deliberadamente resistindo a nossos esforços de cura. Dona Beatriz, mulher de 45 anos que havia casado com Duque por conveniência 23 anos antes e havia aprendido a tolerar em vez de amar seu marido brutal, encontrou-se em posição estranha. Por um lado, viuvez traria a liberdade que ela nunca havia conhecido, controle sobre própria vida, sobre fortuna considerável, sobre possibilidade de viver sem medo constante de temperamento volátil de marido. Por outro lado, havia algo perturbador sobre maneira que ele estava morrendo, lentidão agonizante que parecia ter qualidade quase intencional, como se o universo estivesse fazendo-o sofrer proporcionalmente ao sofrimento que havia causado outros. A Casagrande havia assumido a atmosfera de velório permanente. Servos falavam em sussurros, cortinas eram mantidas fechadas para evitar luz que machucava olhos sensíveis do Duque. Relógio no corredor era envolvido em pano para abafar tic-tac que o irritava. Mas nas senzalas, entre escravos, a atmosfera era diferente. Havia expectativa mal contida, sensação de que justiça cósmica finalmente estava sendo servida. Eles não ousavam celebrar abertamente, isso seria perigoso mesmo com o Duque moribundo, pois Dona Beatriz e capatazes ainda mantinham controle, mas em olhares trocados e silêncios significativos, havia satisfação compartilhada de que o opressor estava sendo oprimido por próprio corpo. Entre escravos, havia um que observava o declínio do Duque com atenção particular, homem de 62 anos chamado Tomás, que havia servido família Menezes por 40 anos, desde que havia sido comprado ainda adolescente de navio negreiro chegando ao Rio. Tomás tinha reputação singular na fazenda, ele era curandeiro tradicional,
guardião de conhecimento médico africano que havia sido transmitido através de gerações. Homem que outros escravos procuravam quando estavam doentes porque sabiam que médicos brancos não tratariam eles ou cobrariam preços que não podiam pagar. Tomás conhecia plantas, raízes, cascas, folhas, sabia quais curavam febre, quais paravam sangramento, quais aliviavam dor. E Tomás conhecia algo mais, ele conhecia segredos sobre doença do Duque que não havia compartilhado com ninguém. Segredo que pesava sobre consciência com peso de anos de opressão, de injustiças testemunhadas, de decisão que havia tomado 6 meses antes quando o Duque havia ordenado punição particularmente brutal de escravo jovem de 16 anos chamado Miguel que havia tentado fugir. Duque havia ordenado não apenas chicotadas mas mutilação, remoção de dedo do pé para garantir que Miguel nunca correria rápido novamente. Tomás havia sido forçado a assistir, como todos os escravos como exemplo. E naquela noite algo em Tomás havia quebrado, não espírito, mas última inibição moral contra a retaliação. Tomás havia começado a adicionar pequenas quantidades de substância tóxica derivada de planta nativa à comida do Duque. Não suficiente para matar rapidamente, isso seria óbvio demais, mas suficiente para acumular ao longo de meses, para causar exatamente tipo de declínio lento e misterioso que médicos não conseguiriam diagnosticar porque não era doença natural mas envenenamento calibrado cuidadosamente. Era ato de resistência silenciosa, vingança administrada gota por gota, justiça servida por mão de homem que havia sofrido sob tirania de Duque por 4 décadas. Mas agora, com Duque claramente à beira da morte, Tomás enfrentava dilema que não havia previsto: culpa. Não arrependimento por causar sofrimento de Duque. Esse homem havia causado sofrimento incalculável a centenas ao longo dos anos, mas culpa por ter tomado decisão sozinho, por ter se tornado assassino mesmo que de tirano, por ter cruzado linha que uma vez cruzada, mudava fundamentalmente quem ele era. E mais, havia começado a questionar se sua ação, embora compreensível, era realmente justa ou se ele havia simplesmente se tornado outra versão de crueldade que buscava combater. Era dilema moral que mantinha Tomás acordado à noite, que o assombrava durante dias de trabalho, que finalmente o forçaria a fazer algo impossível: confessar. Não a autoridades, isso seria suicídio, mas ao próprio Duque no leito de morte dele. Por razões que Tomás mesmo não compreendia completamente mas que tinham a ver com necessidade humana fundamental de ser visto, de ter ações reconhecidas, de não carregar segredo tão pesado sozinho mesmo se reconhecimento trouxesse punição. E quando confissão viesse e frase específica que Tomás diria fosse ouvida por Duque moribundo, mudaria tudo, não apenas destino de Tomás e Duque, mas de todos na fazenda. Nas semanas que seguiram o declínio acelerado do Duque, Tomás encontrou-se em posição cada vez mais impossível, como curandeiro da comunidade escrava. Ele era frequentemente convocado a Casagrande para preparar remédios herbais que médicos brancos permitiam como suplementos aos tratamentos convencionais? Não porque acreditavam em eficácia deles, mas porque haviam esgotado próprias opções e estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Cada vez que Tomás entrava no quarto do Duque e via homem que havia sido tão poderoso agora reduzido à casca agonizante, culpa que sentia se intensificava. Havia momentos quando estava sozinho preparando cataplasma ou chá herbal, quando poderia adicionar antídoto que havia desenvolvido. Mistura de plantas que neutralizaria a toxina que estava matando o Duque lentamente. Seria simples: alguns gramas de raiz moída, algumas gotas de extrato específico, e dentro de semanas Duque começaria a se recuperar. Médicos creditariam recuperação a tratamentos deles ou talvez a constituição forte de Duque finalmente superando doença misteriosa. Ninguém saberia que Tomás havia sido tanto assassino quanto salvador. Mas sempre, naqueles momentos de tentação, memória retornava. Miguel gritando enquanto o facão cortava seu dedo do pé. Sangue manchando terra do terreiro onde todos os escravos haviam sido forçados a assistir. Duque assistindo com satisfação, considerando mutilação lição necessária. E não era apenas Miguel, eram décadas de crueldades acumuladas. Rosa, cuja filha havia sido vendida para a fazenda distante quando tinha apenas 8 anos, separação brutal que havia quebrado o espírito de Rosa. João, que havia sido chicoteado até inconsciência por crime de pegar fruta caída para alimentar filho passando fome. Maria, que havia sido estuprada por capataz de Duque e então culpada por provocar quando tentou reportar. Tomás carregava essas memórias não apenas como próprias mas como memórias coletivas de comunidade inteira. Seu ato de envenenar Duque não era apenas vingança pessoal mas justiça para centenas que haviam sofrido. E ainda assim ele lutava.
porque matar, mesmo matar monstro, mudava a pessoa. Tomás havia passado 62 anos tentando manter a humanidade em sistema designado para desumanizar. Ele havia curado, confortado, ensinado, preservado conhecimento e cultura que senhores queriam apagar. E agora ele era assassino, e não importava quão justificado o ato pudesse ser, mudava fundamentalmente como ele via a si mesmo. João, homem de 50 anos que era amigo mais próximo de Tomás, havia notado mudança. Você está carregando algo pesado, ele disse durante a noite quando compartilhava um momento raro de privacidade na senzala. Posso ver em seus olhos, na maneira que seus ombros se curvam como se peso invisível os pressionasse. O que é? Tomás havia considerado confessar a João, compartilhar fardo, mas decidiu contra. Se João soubesse verdade, tornava-se cúmplice e colocava-o em perigo. Segredo era veneno próprio, isolando Tomás mesmo de pessoas que mais confiava. Apenas velhice, Tomás mentiu, forçando sorriso. 62 anos de trabalho forçado pesam sobre o corpo. João não acreditou, mas não pressionou. Na comunidade escrava havia reconhecimento tácito de que cada pessoa carregava traumas e segredos que eram difíceis demais para articular, que sobrevivência às vezes requeria não saber certas coisas para não ser forçado a agir sobre elas ou ser punido por conhecimento delas. Na Casa Grande, Dona Beatriz começava a fazer preparações práticas para a viuvez inevitável. Ela consultava com advogado de família sobre herança, com administrador sobre gestão de fazenda após morte de marido, com padre sobre arranjos de funeral que seriam adequadamente grandiosos para homem de posição de duque. Mas ela também observava marido moribundo com algo próximo de curiosidade clínica, se perguntando se ele experimentaria qualquer arrependimento nos momentos finais. Se haveria reconhecimento de crueldades que havia infligido, se consciência pesaria sobre ele. O que ela não sabia era que Duque, em momentos de clareza entre delírios, estava de fato experimentando algo próximo de reflexão, não arrependimento moral, não transformação genuína de caráter, mas reconhecimento pragmático de que estava enfrentando o julgamento final sem ter vivido vida que lhe daria conforto naquele momento. Ele não via escravos como pessoas que havia prejudicado, mas começava a sentir peso de vida vivida em busca de poder e lucro sem qualquer consideração por legado ou significado mais profundo. Padre Duque chamou durante uma das visitas do Padre Martins: se eu morrer. Quando eu morrer? O que acontece com a alma de homem que viveu como eu vivi? Que nunca buscou nada além de riqueza e controle? Padre Martins, homem de 70 anos que havia servido elite fazendeira por décadas e havia desenvolvido teologia conveniente que justificava a escravidão como parte de ordem divina, ofereceu conforto usual. Deus entende necessidades de manter ordem social. Dom Rodrigo, você cumpriu responsabilidades de sua posição. Isso é suficiente. Mas Duque, pela primeira vez em vida, não encontrou conforto em reasseguranças convencionais. Não, ele murmurou, não é suficiente. Eu sinto. Há algo errado, algo faltando, mas não sei o que é. Era a articulação inadequada de crise espiritual nascida não de conversão genuína mas de confrontação com mortalidade. Ele estava começando a intuir, de maneira confusa, que vida vivida causando sofrimento talvez não fosse vida que deveria ter orgulho, mesmo se nunca conseguisse articular completamente ou genuinamente se arrepender de ações específicas. Foi nesse estado de crise existencial incipiente que Duque pediu, 3 dias antes do momento quando tudo mudaria, que Tomás fosse trazido a ele para conversa privada. Dona Beatriz estranhou o pedido, porque marido moribundo quereria audiência privada com o escravo curandeiro, mas não interferiu presumindo que talvez Duque quisesse algum remédio herbal específico ou informação sobre tratamentos tradicionais. Quando Tomás entrou no quarto escurecido onde Duque jazia, a atmosfera era pesada não apenas com doença mas com décadas de história não dita entre opressor e oprimido. Tomás, Duque disse, voz fraca mas ainda carregando o traço de comando habitual, 62 anos você tem. 40 desses anos sob minha família. Você viu tudo. Você conhece segredos desta casa, desta fazenda, de como coisas realmente funcionam por trás de aparências que apresentamos ao mundo. Tomás ficou silencioso, não sabendo onde a conversa estava indo mas sentindo o peso de momento. Duque continuou, estou morrendo e médicos não sabem por quê. Eles dizem que é mistério. Mas você conhece coisas que eles não conhecem. Plantas, venenos, curas. Diga-me honestamente, isto é morte natural, ou... Ele deixou pergunta inacabada, mas a implicação era clara. Estava Duque suspeitando que estava sendo envenenado? Ou estava simplesmente procurando por respostas em desespero? Era momento de decisão para Tomás. Poderia mentir, manter segredo, permitir que Duque morresse sem saber,
Ou poderia confessar, liberar peso que carregava, enfrentar consequências. E no segundo de hesitação, Tomás percebeu algo. Ele precisava confessar não pelo bem de Duque, mas pelo próprio. Precisava reconhecer ato que havia cometido, nomear verdade, não carregar veneno de segredo mais um dia. Porque segredo estava matando ele também, apenas diferentemente, envenenando espírito em vez de corpo. Senhor, Tomás começou sua voz surpreendentemente firme, há algo que preciso lhe contar. Tomás respirou fundo, consciente de que palavras que estava prestes a dizer mudariam tudo irreversivelmente. Não havia volta após confissão. Mas peso de segredo havia se tornado insuportável, e havia algo em aproximação da morte. Tanto potencial morte de Duque quanto própria mortalidade de Tomás, reconhecendo que aos 62 anos não tinha muitos anos restantes, que exigia a verdade. Sua doença não é mistério, senhor, Tomás disse, mantendo olhos fixos no rosto do Duque, recusando-se a baixar olhar mesmo sabendo que escravos deveriam sempre evitar contato visual direto com senhores. Não é ato de Deus ou infortúnio de natureza. É ato meu. Eu o envenenei. Lentamente e deliberadamente ao longo de 6 meses. Cada chá que preparei, cada cataplasma que apliquei, cada remédio que médicos permitiram que eu administrasse, todos continham trace de toxina derivada de planta. Sua doença não é mistério, senhor, Tomás disse, mantendo olhos fixos no rosto do Duque, recusando-se a baixar olhar mesmo sabendo que escravos deveriam sempre evitar contato visual direto com senhores. Não é ato de Deus ou infortúnio de natureza. É ato meu. Eu o envenenei. Lentamente e deliberadamente ao longo de 6 meses. Cada chá que preparei, cada cataplasma que apliquei, cada remédio que médicos permitiram que eu administrasse, todos continham trace de toxina derivada de planta que cresce nas matas próximas, planta que conhecimento de meus ancestrais me ensinou a usar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Duque olhou para Tomás com expressão que passava por múltiplos estágios, choque, descrença, raiva, e finalmente algo mais complexo que ele não conseguia nomear. Porque ele finalmente conseguiu perguntar, voz rouca não apenas de doença mas de emoção que lutava para processar. Por que você faria isso? Por que confessar agora quando poderia ter me deixado morrer sem nunca saber? Tomás continuou, palavras vindo em torrente agora que barragem havia sido quebrada, porque 6 meses atrás. Senhor ordenou que dedo do pé de Miguel fosse cortado por tentar fugir. Garoto de 16 anos. 16. E Senhor assistiu como se fosse entretenimento. Não era suficiente prendê-lo ou chicoteá-lo, Senhor precisava mutilá-lo permanentemente. E quando vi aquilo, quando vi sangue dele e ouvi gritos dele, algo em mim quebrou. Não meu espírito, esse foi quebrado há muito tempo. Mas última parte de mim que ainda acreditava que havia limite, que havia linha que mesmo o Senhor não cruzaria. Mas Miguel não foi o único, Tomás continuou ganhando momentum. Foi Rosa cuja filha foi vendida, separada aos 8 anos. Foi João chicoteado até inconsciência. Foi Maria estuprada por capataz, então culpada. Foi centenas de pessoas ao longo de 40 anos que sofrem sob crueldade de Senhor, tratados como animais ou pior que animais, trabalhados até morte e então substituídos como se fossem ferramentas quebradas. Eu o envenenei porque justiça humana não existia para nós, então busquei justiça própria. Duque tentou sentar-se, mas corpo falhado não permitiu. Raiva flamejou em seus olhos. Você admite assassinato. Você será executado, torturado antes. Guardas. Mas voz era fraca, grito mal alcançava além do quarto, e Tomás permaneceu calmo. Sim, Senhor pode me matar. Senhor sempre teve poder para isso. Mas eu confesso não para implorar misericórdia ou evitar punição. Confesso porque carregar segredo sozinho estava me matando também, de maneira diferente mas tão real quanto toxina está matando o Senhor. E por quê? Tomás pausou procurando palavras para sentimento complexo que não tinha nome simples, porque acredito que mesmo em morte, mesmo em vingança, verdade importa. Senhor merece saber que está morrendo não por acaso mas por escolha, minha escolha em resposta a escolhas suas. E confesso por outra razão, Tomás adicionou, voz ficando mais suave mas mais intensa. Porque tem um antídoto. Mistura de plantas que poderia reverter envenenamento, restaurar saúde de Senhor ao longo de semanas. Vim preparado para oferecer escolha que Senhor nunca ofereceu a nenhum de nós, escolha entre vida e morte, mas com condições anexadas. Era a reviravolta que Duque não havia esperado. Antídoto? Você tem cura e me deixou sofrer por 6 meses? Que tipo de monstro você é? Mas mesmo enquanto dizia palavras, Duque reconhecia a ironia, homem que havia causado sofrimento incalculável acusando vítima de monstruosidade por retaliação.
Tomás produziu pequeno frasco de bolso de calças rasgadas. Este líquido, tomado diariamente por 30 dias, neutralizará a toxina e permitirá que corpo de Senhor se recupere. Mas não darei de graça. Senhor viverá apenas se concordar com condições. Primeira, Senhor libertará todos os escravos desta fazenda. Não venda para outras propriedades, liberte completamente. Segunda, Senhor confessará publicamente crimes contra nós, não em termos legais que sistema não reconhece, mas em termos morais que sociedade que Senhor pertence pretende valorizar. Terceira, Senhor dedicará resto de vida e fortuna a compensar dano que causou, estabelecendo escolas, fornecendo terras para ex-escravos, usando influência para promover a abolição. Impossível. Duque explodiu, depois começou a tossir violentamente. Você pede que eu destrua tudo que construí, que me humilhe publicamente e que torne-me traidor de minha própria classe. Prefiro morrer. Foi então que Tomás disse frase que mudaria tudo, palavras simples mas carregadas com peso de décadas de sofrimento e reflexão profunda sobre natureza de poder, legado e redenção. Então morra, Senhor. Mas morra sabendo que teve escolha que nunca nos deu. Nós nunca escolhemos escravidão, nunca escolhemos sofrimento, nunca escolhemos separações e mutilações e trabalho até morte. Mas agora Senhor escolhe vida de significado ou morte de vazio. E quando guardar este antídoto de volta em bolso e deixá-lo morrer, saiba que diferença entre nós será esta. Eu poderia salvá-lo e escolho não fazer, mas é escolha feita com consciência completa de peso dela. Senhor destruiu centenas sem nunca reconhecer mesmo que estavam sofrendo. Eu destruo um Senhor, sabendo exatamente o que faço e por quê. Isso não me torna melhor que Senhor, mas me torna mais honesto. O Duque ficou imóvel, palavras penetrando através de névoa de raiva e autoproteção. Pela primeira vez em vida, ele via escravo não como propriedade ou ameaça, mas como pessoa capaz de raciocínio moral, de fazer escolhas éticas complexas, de reconhecer humanidade mesmo em inimigo. E mais perturbador, ele reconheceu verdade em palavras de Tomás que ele, Duque, havia vivido vida inteira sem nunca verdadeiramente escolher com consciência completa de consequências de ações para outros. Se eu concordar, Duque disse lentamente, cada palavra custando esforço imenso, como posso confiar que manterá a palavra? Como sei que antídoto é real e não outro veneno? Tomás olhou para ele com expressão que mesclava cansaço e algo próximo de pena. Senhor não sabe. Assim como nós nunca soubemos se promessas suas eram reais, promessas de tratamento melhor se trabalhássemos mais duro, promessas de não separar famílias, promessas de punir apenas culpados. Senhor está experimentando agora o que sentimos todos os dias, falta de controle e necessidade de confiar em alguém que tem poder sobre vida e morte. Diferença é que dou escolha, Senhor nunca deu. O Duque Dom Rodrigo passou próximas 3 horas após confissão de Tomás em estado de tormento que era tanto físico quanto existencial. Tomás havia deixado o frasco de antídoto em mesa de cabeceira ao lado da cama, perto o suficiente para alcançar, mas tocar representaria a aceitação de condições que pareciam impossíveis. O Duque olhava para o frasco, depois desviava olhos, depois olhava novamente, preso em ciclo de tentação e rejeição. Sua mente girava através de possibilidades. Poderia fingir concordar, tomar antídoto, recuperar saúde e então executar Tomás e continuar como antes? Mas Tomás claramente havia antecipado isso, ele manteria frasco, administraria doses diárias pessoalmente, manteria controle sobre o processo de cura. E além disso, confissão havia sido testemunhada agora. Dona Beatriz, curiosa sobre conversa longa, havia eventualmente entrado no quarto durante parte final da troca e ouvido o suficiente para compreender situação básica. Não poderia simplesmente fazer desaparecer toda a verdade. Dona Beatriz sentou-se ao lado da cama de marido após Tomás sair, estudando o homem com quem havia compartilhado 23 anos mas nunca verdadeiramente conhecido. Você tem escolha impossível, ela disse finalmente, voz neutra não revelando próprias opiniões. Aceitar significa destruir posição social, fortuna, legado que seu pai e avô construíram. Recusar significa morrer dentro de semanas, talvez dias, deixando fazenda para mim administrar como viúva. E o que você faria? Duque perguntou, voz amarga. Se estivesse em minha posição. Beatriz considerou cuidadosamente antes de responder. Havia casado por obrigação familiar, suportado o casamento sem amor, ficado em silêncio durante décadas de crueldades que testemunhou porque não tinha poder para mudá-las. Mas agora, confrontada com possibilidade de mudança real, ela descobriu que tinha opiniões fortes. Acho que aceitaria, ela disse calmamente, surpreendendo tanto a si mesma quanto ao marido.
Não por altruísmo, não fingirei ter desenvolvido repentinamente consciência moral onde não havia antes. Mas pragmaticamente, Senhor está morrendo. Essa é realidade inescapável sem antídoto. Tomás oferece vida, mesmo que seja vida diferente. E além disso, ela pausou, além disso, tenho pensado muito durante sua doença sobre o que acontecerá após. Eu herdaria a propriedade, mas também herdaria a reputação dela. E essa reputação está se tornando fardo em país onde a abolição está ganhando momento. Talvez mudança proposta por Tomás seja inevitável de qualquer maneira, e Senhor apenas aceleraria. O argumento era pragmático de maneira que apelava à natureza calculista de Duke, mas ainda requeria aceitar humilhação que parecia pior que morte. Mas confissão pública, ele protestou. Admitir crueldades, pedir perdão a escravos a sociedade me destruiria. Baronesas e condes que recebemos, bispos que abençoaram esta casa, todos me rejeitariam como traidor. Talvez, Beatriz concordou. Ou talvez Senhor se tornaria líder de movimento que está chegando de qualquer forma. A abolição virá eventualmente, todos sinais apontam para isso. Se Senhor for primeiro de elite a genuinamente abraçá-la e trabalhar para, poderia moldar como acontece em vez de ser arrastado contra a vontade. Seria diferente tipo de legado, mas legado mesmo assim. Enquanto Duque lutava com decisão, algo mais estava acontecendo nas senzalas. Notícia de que Tomás havia confessado envenenamento e oferecido antídoto com condições havia se espalhado rapidamente através de rede de comunicação de escravos. Reações eram mistas e intensas. Alguns celebravam a ousadia de Tomás e a audácia de termos que havia ditado. Outros estavam aterrorizados, e se Duque recusasse e então, em vingança moribunda, ordenasse punições massivas antes de morrer? E ainda outros questionavam a moralidade de toda a situação. João procurou Tomás naquela noite. Você colocou todos nós em perigo com sua confissão. Se Duque rejeitar a oferta, ele poderia matar dúzia de nós antes de morrer, apenas por speech. Por que você arrisca isso? Tomás respondeu com cansaço em voz, porque não podia mais viver com segredo. E porque se não ofereço antídoto, não sou melhor que ele, apenas outro homem infligindo sofrimento sem oferecer escolha ou redenção. Pelo menos agora, qualquer coisa que aconteça, ele terá escolhido com olhos abertos. Maria, a mulher que havia sido estuprada por capataz, tinha perspectiva diferente. E se ele aceitar mas não cumprir promessas? E se libertar-nos apenas para que morramos de fome sem ter onde ir? Liberdade sem recursos é apenas outro tipo de prisão. Era preocupação válida que outros compartilhavam. Libertação sem preparação ou suporte havia condenado muitos ex-escravos à pobreza desesperada. Rosa, cujo coração havia sido quebrado quando filha foi vendida, ofereceu visão que surpreendeu outros. Mesmo se ele aceitar e libertar-nos, mesmo se fornecer recursos. Não apaga anos de sofrimento. Filha que perdi ainda está perdida. Cicatrizes que carregamos ainda existem. Mas talvez não seja sobre apagar passado, talvez seja sobre criar futuro onde outras crianças não perdem mães, outras mães não perdem filhos. Se confissão e condições de Tomás fazem isso, talvez vale pena. Enquanto comunidade escrava debatia, Duque finalmente chamou Tomás de volta ao quarto. Era 3 da manhã, lua cheia lançando luz prateada através de cortinas. Duque estava propede em travesseiros, aparentando ainda pior que horas antes. Escolha prolongada havia acelerado o declínio dele. Eu concordo, ele disse, voz mal acima de sussurro, mas com modificações. Tomás ficou imóvel, esperando. Duque continuou, eu libertarei todos, sim. Fornecerei recursos, terras nas partes menos produtivas da fazenda, ferramentas, sementes, algum dinheiro. Mas confissão pública, não pode ser imediata. Preciso de tempo para preparar família, para arranjar assuntos financeiros de maneira que não destrua completamente fortuna que outras pessoas, minha esposa. Servos livres que dependem desta propriedade dependem. 6 meses. Dê-me 6 meses para organizar transição adequadamente, e então farei confissão pública. Era a contraproposta que Tomás não havia antecipado. Era razoável de certa perspectiva, mudança tão massiva requeria planejamento. Mas também criava a oportunidade para Duque reverter curso uma vez que estivesse saudável. Como garanto que cumprirá a promessa após estar curado? Tomás perguntou. Duque pensou depois, documentos legais. Hoje, agora, antes de tomar primeira dose de antídoto, assinarei documentos de alforria para todos os escravos. Dona Beatriz testemunhará. Enviaremos cópias a autoridades em 3 cidades diferentes. Uma vez que esses documentos existam, não posso desfazê-los sem destruir completamente qualquer credibilidade que tenha. Quanto à confissão pública e trabalho de compensação,
terá que confiar que homem que escolhe vida sob essas condições é homem mudado suficientemente para cumprir palavra. Era aposta arriscada, mas Tomás reconheceu que era melhor acordo que provavelmente conseguiria. E havia algo na voz de Duke, vulnerabilidade que não estava lá antes, que sugeria mudança genuína, ou pelo menos início dela. Concordo, Tomás disse finalmente. Mas serei eu quem administra antídoto diariamente. E se em qualquer ponto antes de confissão pública, Senhor mostrar sinais de reverter promessas, antídoto para. Estamos acorrentados juntos agora, sua vida depende de manter palavra. Os 6 meses seguintes foram um período de transformação extraordinária na fazenda São Miguel das Almas. O Duque, verdadeiro à sua palavra, assinou documentos de alforria para todos os 500 escravos em cerimônia realizada apenas 3 dias após acordo com Tomás. Dona Beatriz testemunhou, assim como o padre Martins e advogado de família, que ficou claramente confuso sobre decisão, mas procedeu com documentação legal necessária. Cópias foram enviadas para cartórios em 3 cidades, tornando libertação matéria de registro público que não poderia ser facilmente revertida. Mas libertação imediata de 500 pessoas sem preparação teria sido desastrosa. Onde iriam? Como sobreviveriam? O Duque, com o input crescente de Dona Beatriz e surpreendentemente de Tomás, desenvolveu plano de transição. Ex-escravos seriam pagos salários modestos por continuar trabalhando nos cafezais durante próximos 6 meses, dando-lhes tempo para economizar dinheiro e aprender habilidades que precisariam para a independência. Simultaneamente, cessão da fazenda, aproximadamente 500 hectares de terra marginalmente produtiva mas utilizável, seria dividida em lotes que seriam dados aos ex-escravos como propriedade própria. A comunidade de ex-escravos reagiu a mudanças com mistura de esperança cautelosa e ceticismo persistente. João, sempre pragmático, organizou conselho de 10 pessoas para negociar com Duque sobre termos específicos de transição. Precisamos de documentos escritos para tudo, ele insistiu. Salários, distribuição de terra, recursos fornecidos. Nada pode ser apenas promessa verbal que pode ser negada depois. Duque, ainda se recuperando lentamente sob a administração diária de antídoto de Tomás, concordou e documentos foram preparados meticulosamente. Maria, a mulher que havia questionado o valor de liberdade sem recursos, começou a organizar escola para crianças ex-escravas. Se vamos ser livres, precisamos de educação, ela declarou. Não apenas ler e escrever, mas aritmética para gerenciar negócios, conhecimento de leis para proteger direitos, compreensão de mundo além desta fazenda. Dona Beatriz, surpreendendo muitos incluindo a si mesma, ofereceu parte da biblioteca da Casa Grande e até concordou em ensinar pessoalmente algumas aulas básicas. A saúde do Duque melhorava lentamente mas perceptivelmente sob regime de Tomás. Após 2 semanas, ele conseguiu sentar-se na cama sem ajuda. Após mês, ele pôde caminhar com assistência. Após 3 meses, ele estava suficientemente recuperado para supervisionar pessoalmente algumas operações da fazenda, embora agora como empregador pagando salários em vez de senhor comandando escravos. A transformação física era acompanhada por algo mais sutil mas talvez mais profundo, mudança psicológica. Em conversas com Tomás durante administrações diárias de antídoto, Duque começou a processar verdadeiramente o que havia feito durante décadas de governo. Eu nunca permiti a mim mesmo ver, ele confessou durante uma dessas sessões. Ou talvez eu vi mas escolhi não reconhecer. É mais fácil tratar pessoas como propriedade quando nunca olha em olhos delas, nunca ouve histórias delas, nunca considera que dor delas é tão real quanto sua própria. Sua confissão forçou-me a ver, e uma vez que vi, não pude desver. Isso faz senhor melhor? Tomás perguntou, voz carregada de ceticismo ganho através de décadas de ver senhores fazerem promessas que não mantinham. Ver não é suficiente. Precisa agir de maneiras que compensam dano, mesmo sabendo que algumas coisas, filha de Rosa, dedo de Miguel, nunca podem ser verdadeiramente compensadas. O Duque acenou gravemente, eu sei. E sei também que qualquer coisa que faço agora é manchada por motivo de ter feito porque estava morrendo e queria viver. Não é bondade pura, é barganha. Mas talvez barganhas que melhoram vidas são melhores que pureza de intenção que não muda nada? Era tentativa de autojustificação, mas também era reconhecimento honesto de complexidade moral de situação. Miguel, o jovem cujo dedo do pé havia sido amputado, foi eventualmente trazido para conversar com Duque por sugestão de Tomás. Foi confrontação difícil. Miguel olhou para o homem que havia ordenado mutilação dele, agora frágil e dependente de cura que vítima de suas crueldades administrava. Por quê? Miguel perguntou simplesmente.
Por que ordenou isso feito a mim? O duque não ofereceu desculpas ou racionalizações, porque eu podia. Porque seu sofrimento significava menos para mim que demonstração de poder. Porque fui ensinado que seu povo eram inferiores e que cruelness was necessary to maintain control. Todas são razões, mas nenhuma é justificativa. Não posso devolver seu dedo, não posso desfazer dor, mas posso garantir que você tenha recursos para viver vida sem medo de mais crueldade. É insuficiente, mas é o que posso oferecer. Miguel ficou silencioso por um longo momento processando. Finalmente disse, eu não perdoo o Senhor. Não posso. Mas aceito que o Senhor reconhece errado. E usarei recursos que oferece para construir vida. Não por gratidão a Senhor, mas por direito próprio, direito de viver livre que foi negado por muito tempo. Era a honestidade brutal que Duque encontrou mais respeitável que perdão fácil teria sido. Quando o 6º mês finalmente chegou, Duque estava fisicamente recuperado, não em saúde completa de antes da doença, mas funcionando e sem dor constante. A confissão pública estava agendada, e Duque estava aterrorizado mas comprometido. Havia escrito documento detalhado descrevendo crueldades específicas que havia cometido, sistema de escravidão que havia mantido, e mudança de coração que havia experimentado. Seria lido em igreja principal da cidade mais próxima, com cópias distribuídas para jornais em todo o Brasil. Na noite antes da confissão, Tomás visitou Duque uma última vez para administrar dose final de antídoto. Amanhã estaremos quites, Tomás disse. Senhor terá cumprido termos, eu terei administrado cura completa. O que acontece depois é entre Senhor e consciência. O Duque segurou mão de Tomás, gesto que teria sido impensável 6 meses antes. O que você fez, envenenar-me e então oferecer cura, foi terrível e extraordinário. Você me deu escolha que transformou tudo. Não sei se algum dia serei capaz de genuinamente compensar dano que causei, mas tentarei pelo resto de minha vida. Não por redenção, não mereço, mas porque é certo. A frase que mudará tudo não havia sido única declaração dramática, mas progressão de verdades que Tomás havia forçado o Duque a confrontar, que ele tinha escolha, que escolhas tinham consequências, que reconhecer a humanidade de outros era primeiro passo para viver vida que tinha significado além de acumulação de poder e riqueza. E essa progressão, iniciada por confissão de Tomás e antídoto oferecido com condições, havia transformado não apenas Duque mas toda a comunidade de fazenda. A confissão pública do Duque Dom Rodrigo de Menezes e Albuquerque em junho de 1857 foi evento sem precedentes que reverberou através de toda a sociedade escravocrata brasileira. A igreja estava lotada, ex-escravos da fazenda São Miguel, curiosos da cidade, outros fazendeiros que vinham ver se rumores eram verdadeiros. Jornalistas de 3 estados diferentes, até mesmo alguns abolicionistas que haviam viajado de longe especificamente para testemunhar momento histórico. O Duque levantou-se no púlpito, documento tremendo em suas mãos, e leu por 40 minutos. Ele detalhou especificidade de crueldades, nomes de pessoas que havia ordenado chicoteadas, famílias que havia separado vendendo membros para fazendas distantes, condições de trabalho que havia imposto sabendo que matariam pessoas prematuramente. Ele não poupou a si mesmo nem tentou minimizar através de linguagem eufemística. E ele concluiu com declaração que chocou até mesmo aqueles que conheciam história básica. Estive morrendo de doença misteriosa por 6 meses. Médicos não conseguiam me salvar. Foi Tomás, homem que escravizei por 40 anos, quem revelou que havia me envenenado em retaliação por crueldades que cometi. E foi Tomás who offered me cure, but only if I freed all my slaves, confessed publicly, and dedicated my remaining life to compensation and abolition. I accepted because I wanted to live. But in living under these terms, I discovered something I had been dead to I wealth and powerful, that true life requires recognizing humanity of others. That power without moral restraint is poison more toxic than any plant extract. A confissão foi seguida por silêncio atordoado, depois por tumulto. Alguns aplaudiram, principalmente ex-escravos e abolicionistas. Outros saíram em protesto, fazendeiros escandalizados por traição percebida de um de seus próprios. Jornais nos dias seguintes foram divididos, alguns elogiaram coragem do Duque, outros o denunciaram como fraco ou mentalmente instável. Mas ninguém podia ignorar, história tinha peso de especificidade e honestidade brutal que tornava impossível descartar. Reação da elite escravocrata foi em sua maioria hostil. O Duque foi socialmente ostracizado, convites cessaram, relações comerciais foram cortadas. Alguns fazendeiros até tentaram processar ele por difamação, alegando que confissão dele implicava que todos os senhores eram igualmente cruéis.
Mas dano à reputação dele era irrelevante comparado ao impacto mais amplo. Sua confissão forneceu munição poderosa para o movimento abolicionista. Exemplo concreto que humanizava debate abstrato sobre moralidade de escravidão. Para a comunidade de ex-escravos de São Miguel, transição para a liberdade foi desafiadora mas ultimately successful. Com recursos fornecidos pelo Duque, terra, ferramentas, capital inicial e 6 meses de salários salvos, eles estabeleceram vila autossuficiente em terreno que haviam recebido. Não era paraíso, havia conflito sobre distribuição de recursos, dificuldades adaptando-se à liberdade após décadas de escravidão, preconceito persistente de comunidades vizinhas. Mas era deles, e isso fazia toda a diferença. Tomás, agora aos 63 anos e livre pela primeira vez desde que tinha 17, tornou-se figura respeitada na nova comunidade. Ele continuou como curandeiro, mas também como conselheiro moral, pessoa que outros procuravam quando enfrentavam dilemas éticos difíceis. Ele nunca escondeu o que havia feito, envenenar Duque, mas enquadrou como lição sobre poder e escolha: eu tive poder sobre a vida dele. E escolhi não apenas destruí-lo, mas oferecer redenção. Poder sem possibilidade de redenção é apenas tirania. Mas redenção sem custo não é transformação genuína. O Duque manteve palavra dele pelos 23 anos restantes de sua vida, morrendo em 1880 aos 76 anos. Ele doou maior parte de sua fortuna para estabelecer escolas para crianças ex-escravas, fundou abrigos para pessoas libertas que não tinham onde ir, e usou influência política remanescente para advogar por abolição, mesmo quando isso o alienou completamente de sua classe social anterior. Em leito de morte, ele pediu por Tomás, que tinha agora 86 anos e ainda vivo. Você me salvou, Duque disse, voz fraca mas clara. Não apenas de morte física, mas de vida desperdiçada. Barganha que fez, antídoto por transformação, foi presente cruel mas necessário. Obrigado. Tomás segurou mão do homem idoso, eu não salvei Senhor. Senhor salvou a si mesmo ao escolher vida diferente. Eu apenas ofereci escolha. E em oferecer aquela escolha, salvei também a mim mesmo de tornar-me monstro de tipo diferente, de carregar veneno de segredo sozinho, de morrer sem tentar mudar algo. Quando notícia da morte do Duque chegou à vila de ex-escravos, reações eram complexas. Alguns se lembraram apenas das crueldades e não sentiram nada. Outros reconheceram transformação genuína que haviam testemunhado e sentiam. Não exatamente luto, mas reconhecimento de que perda era significativa. Miguel, agora homem de 40 anos com família própria, disse talvez melhor. Ele foi homem que causou sofrimento terrível, e depois homem que tentou compensá-lo. Ambos são verdadeiros. Não posso perdoar primeiro, mas posso respeitar segundo. E talvez isso seja o mais que qualquer de nós pode esperar, não apagar passado, mas viver presente de maneiras que criam futuro diferente. A história de Tomás e do Duque tornou-se lendária no Brasil do final do século XIX, contada e recontada em variações diferentes. Alguns enfatizavam justiça poética de envenenador tornando-se curandeiro. Outros focavam em transformação moral rara na elite escravocrata. Abolicionistas a usavam como evidência de que até mesmo senhores de escravos mais cruéis eram capazes de mudança quando confrontados com consequências de ações. Mas talvez o impacto mais profundo foi incompreensão de poder e escolha, e redenção. Tomás havia demonstrado que até mesmo aqueles sem poder formal podiam exercer escolhas morais significativas. Duque havia demonstrado que poder reconhecendo limites e obrigações era transformador. E juntos haviam demonstrado que redenção não era sobre apagar passado ou ganhar perdão fácil, mas sobre fazer escolhas diferentes que criavam um futuro diferente. Quando Tomás morreu em 1883 aos 89 anos, última coisa que disse a netos reunidos ao redor foi: lembrem-se, vocês sempre têm escolha. Mesmo quando parece que não tem, mesmo quando o poder de outros parece absoluto, há sempre espaço para a escolha moral. Eu escolhi envenenar e depois oferecer cura. Duque escolheu transformação sobre morte. Vocês escolherão também, milhares de vezes em suas vidas. Escolham sabendo que cada escolha importa, que cada escolha cria mundo.